Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? O governo anunciou medidas para conter os preços dos combustíveis. A reportagem é do Igor Cardim. Em ano eleitoral, o governo zerou impostos de importação sobre o diesel e vai subsidiar parte do combustível para evitar os efeitos que a alta do petróleo contamine a economia brasileira. O benefício aos produtores e importadores resultará em isenção de 64 centavos sobre o litro do diesel até 31 de dezembro. O impacto deverá ser de cerca de 30 bilhões de reais a ser compensado por imposto temporário de 12% sobre a exportação de petróleo. Representantes do setor disseram a ministros que estão comprometidos a auxiliar o governo em toda a cadeia produtiva. O novo líder supremo do Irã impôs condições para encerrar a guerra e fez novas ameaças. A Nadédia Calado nos atualiza sobre o conflito. O 13º dia de guerra no Oriente Médio foi marcado pelos primeiros pronunciamentos do novo líder supremo do Irã e do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Enquanto Teherã ameaça ampliar os ataques e manter a pressão sobre rotas estratégicas de petróleo, Israel afirma que o regime iraniano está sendo enfraquecido. Nos campos de batalha, o conflito também se expandiu com novos bombardeios no Irã e no Líbano. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido para determinar a abertura da CPI do Banco Master. A Larissa Lopes tem as informações sobre o caso. O julgamento sobre a prisão de Daniel Vorcaro começa nesta sexta-feira na segunda turma do STF, sem a participação de Dias Toffoli. Com isso, a expectativa é de um empate no placar, o que beneficiaria o banqueiro com a liberdade provisória. A aposta vem após Toffoli ter se declarado suspeito por motivo de foro íntimo para julgar o caso. A CPMI do INSS aprovou requerimentos de convocação de Marta Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro, e de 2 diretores da instituição. Uma pesquisa da Quest mostra que aumentou a desconfiança da população em relação ao Supremo Tribunal Federal. A Rani Veloso nos conta. O nível de confiança dos brasileiros no Supremo Tribunal Federal atingiu o menor índice já registrado pela pesquisa Quest. Quase metade da população diz não confiar na corte após os recentes desdobramentos do escândalo do Banco Master. O levantamento revela ainda que 7 a cada 10 eleitores avaliam que o STF tem poder demais. A crise de imagem provocada pelo caso afeta também o Congresso e o Executivo e promete ser um fator decisivo nas urnas nas eleições desse ano. As associações de emissoras de rádio e televisão, de editores de revistas e de jornais classificaram como preocupante a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou busca e apreensão na residência do jornalista Luiz Pablo Conceição Almeida, no Maranhão. A medida foi tomada após a publicação no blog do Luiz Paulo de informações sobre o suposto uso de um veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão pela família do ministro Flávio Dino. A nota destaca que a atividade jornalística é protegida pela Constituição e qualquer medida que viole essa garantia deve ser vista como um ataque à liberdade de imprensa. A gente volta já com o Giro. A inflação do mês de fevereiro acelerou acima da expectativa do mercado. A Júlia Viana traz os números. O reajuste das mensalidades escolares puxou o índice de inflação de fevereiro, que subiu para 0,70%. Segundo o IBGE, os preços do Grupo Educação aumentaram 5,21% no mês e responderam por cerca de 44% do resultado do IPCA. Também chamou a atenção a alta do açaí, que ficou 25% mais caro em fevereiro e acumula avanço de 70% em 5 anos. A ministra Simone Tebet confirmou que será candidata ao Senado. A Bruna Barbosa tem os detalhes. Simone Tebet confirma que vai disputar uma das 2 vagas ao Senado por São Paulo. A movimentação ocorre em meio à articulação do governo Lula para montar a chapa no maior colégio eleitoral do país. Nos bastidores, a expectativa é de que a 2ª vaga seja ocupada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Tebet ainda não decidiu se trocará de partido. O Ministério Público investiga a denúncia de desvios milionários na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Vamos a Brasília com a Samantha Klein.
O líder do governo Ibanez Rocha foi alvo de operação do Ministério Público que investiga desvio de pelo menos 46 milhões de reais na Secretaria de Educação do DF. O deputado Hermeto, que se defendeu e disse que não tem qualquer gestão ou participação em contratos administrativos da pasta, teve papel fundamental na aprovação de um projeto para salvar o Banco de Brasília, após uma série de operações mal sucedidas com o Banco Master de Daniel Vorcaro. Para encerrar, um recado para você que acompanha o Giro CBN na playlist Caminho Diário do Spotify. A gente sabe que é muito bacana ouvir o nosso giro entre uma música e outra, mas essa possibilidade vai acabar no dia 15 de março, infelizmente. Por isso, por favor, procure o Giro CBN no Spotify, salve, favorite, dê 5 estrelas e continue nos ouvindo para ficar bem informado em apenas 5 minutos. Combinado? Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e a análise do nosso time de comentaristas. Até o próximo Giro!